acalmar o coração e prestar atenção. O meu nome é Sueli Fernandes Guimarães, mas eu adotei como nome de escritora Sueli Guimarães, para não ficar muito extenso, né? Eu tenho um filho de 22 anos. Graças a Deus, ele tomou o fermento que vocês tomaram e ele tem 1,85 m. Eu fui uma criança... Pessoal, eu queria dizer para vocês que eu sou professora também, então eu já estou acostumada a colocar ordem na sala, viu? Eu fui uma criança com muitas dificuldades, filha de uma família com 9 irmãos, fui criada em uma creche, dos 3 anos até os 11 anos de idade. Estudei na escola SESI, quando a escola tinha uma outra roupagem, né? Não era assim tão bem preparada, tão organizada como, graças a Deus, vocês têm a oportunidade de ter hoje. Por quê que eu quis escrever um livro? Porque a minha experiência de vida é muito rica em detalhes, em dificuldades, em superação, em luta desde a infância. Então, quando eu entrei na faculdade, eu disse, todo mundo que conversa comigo fala, você deveria escrever um livro. Então eu aceitei o desafio e escrevi. Eu gosto de escrever desde criança. Eu entendi que eu era uma boa escritora desde a primeira série, primeiro ano, né, do ensino infantil, quando a professora me pediu para escrever uma redação sobre o Natal. E aí ela me pediu para a sala na sexta-feira, eu levei para casa, na segunda eu trouxe de volta. E eu quase apanhei, no sentido figurado, para confessar quem é que tinha escrito aquela redação. Não foi você que escreveu, isso não é coisa de criança, não compete com a sua idade. Eu quero que você diga quem escreveu, quem foi da sua família que escreveu, quem foi o adulto que te orientou. E como eu continuasse a dizer que foi eu que escrevi, ela me deu uma outra folha, guardou aquela, falou, então você vai escrever de novo. E eu escrevi novamente com a mesma riqueza de detalhes. E aí ela mostrou para a diretora, para a coordenadora. É claro, eu era aluna dela, né? Imagine a alegria dela, mesmo que a professora de vocês sente quando vê vocês escreverem bons textos. Ela mostrou a minha redação para todo mundo. Então, naquele momento eu entendi, eu escrevo bem, né? Então, eu sempre gostei muito de escrever. E sempre fui ligada à arte, desde a infância. Pedia para o meu pai um pedaço de madeira e dizia para ele, é trabalho de escola. Lá ia meu velhinho procurar um pedaço de madeira, comprar todo, e eu fazia aquilo que tinha dado ideia e dava de presente. Ele falava para mim, cadê aquele trabalho de escola? Ah, ficou na escola. Eu só queria mesmo era fazer e colocar a minha imaginação para funcionar. Certo? Como eu estou muito emocionada, eu vou ter que me organizar aqui, de vez em quando olhar a organização que eu fiz. O livro Jade. O livro Jade, Aprendendo a Viver, conta a história de uma mulher que sempre teve muitas dificuldades, e essa mulher sou eu. O livro conta desde a minha infância, que eu me lembre dos 9 anos, até agosto de 2012, que coincidiu com a minha última internação. Eu saí do hospital no dia 26 de dezembro de 2011 e outubro de 2012 eu lancei o livro. Jade, por que Jade? Já me perguntaram na sala de aula. Você chama Sueli ou você chama Jade? O Jade é uma pedra asiática que aqui no Brasil não tem tanto valor como pedra preciosa.
É uma pedra verde que é usada para fazer joias. E ele é duro, compacto, como aço. Não é? Antes de decidir colocar o jade no livro, eu fiz uma pesquisa, para não me equivocar com o nome. Ele é duro como aço. Se você bater nele com aço, ele não vai se partir, ele não vai se quebrar. E os médicos que me acompanham até hoje, eles dizem: você é de aço. E você é uma pedra preciosa. E você não pode ficar caladinha dentro de casa. As pessoas precisam saber o que se passou na sua vida e como você venceu tudo isso. Por isso o propósito do livro. Uma pessoa me disse: quanta tragédia. E eu disse: você está olhando pelo ângulo errado. Foram muitas tragédias e foram muitas lutas e foram muitas vitórias. E você tem que olhar para mim e ver que eu estou aqui de pé diante de você, e eu continuo sorrindo, e eu continuo alegre, andando, dirigindo, brincando e fazendo tudo que eu posso. O Jade, Aprendendo a Viver, fala sobre a luta contra o câncer, violência doméstica, a luta para fazer uma faculdade depois dos 40 anos, a minha dificuldade em viver longe do meu filho, a minha luta para trazê-lo de volta. Então é um livro mesmo que tem, as pessoas o querem ler num dia só, porque ele tem um roteiro de um filme. Então você não começa a assistir um filme que te interessa e vai lavar a louça, ou desliga a televisão, o seu vídeo, o que for, e fala: depois eu assisto isso. Não, você quer assistir do início ao fim, você quer ver o que o personagem vai fazer para vencer aquela dificuldade. Agora eu quero falar sobre a importância que os estudos teve na minha vida. É claro que eu sempre gostei muito de ler, de estudar, mas houve uma época na minha vida que as dificuldades eram tantas que eu não tinha vontade de pegar nada para ler e não conseguia escrever nada. A inspiração foi embora, porque o sofrimento era muito grande. As pessoas que estavam ao meu lado tentavam me ajudar, mas havia alguém que dizia: você não é capaz. Entendeu? Não adianta você tentar fazer outra coisa, não vai dar em nada. Eu fui acreditando nisso, eu fui deixando que aquilo entrasse na minha mente. Então não era mais capaz de escrever uma poesia, um conto. Não tinha mais vontade de ler livros, a não ser que fossem livros de autoajuda. Era o meu socorro. Ou a Bíblia, que eu leio muito a Bíblia. Eu sei que agora o ensino é laico. Não se pode misturar, de acordo com o ensino brasileiro, religião e educação, religião e sistema de ensino. Mas eu sou uma pessoa que crê na existência de um Deus, que se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Eu sou frágil como ser humano. Tão frágil que no meu estado agora físico não posso cair num tombo, não posso ter nenhuma queda, nenhuma batida, nenhuma fratura. Então esse Deus em quem eu creio é que me mantém de pé e me deixa assim com essa voz tão grossa de besouro que todo mundo fala. O Jade é um livro difícil, mas ele pode ajudar muita gente. Por isso, quando eu entrei na faculdade, eu tinha muito medo de ter dificuldades. Por quê? Eu era uma aluna que ia fazer 40 anos. Os outros alunos da minha sala tinham de 19 até 22 no máximo. Então eu já pensei: vou tomar um banho dessa meninada. Vai ser muito difícil, mas eu vou tentar. Se eu não conseguir, eu desisto. Digo para mim: não teve jeito, né? Bem que você tentou, mas não é para você. Só que eu lia muito.
Nesse tempo em que eu resolvi mudar a minha vida, me afastar de pessoas que me jogavam para baixo, me afastar de tudo que me fazia mal e construir uma nova vida, eu li muito, eu procurei muito pesquisar e saber como eu poderia ser uma boa aluna na faculdade. E aí eu comecei timidamente, e quando eu percebi, eu já era a líder da minha turma. Só não era a líder da sala, porque o professor sempre deixava a gente fazer trabalhos em grupo, e eram só 4, né? Mas assim, chegou a um ponto de eu ter que me esconder dentro do carro, antes de ir para a sala nos dias de prova. Porque eu sou muito sensível ao estresse, ansiedade, por causa dos problemas de saúde. Então, quando eu entrava na sala, todo mundo já sabia que os textos da prova eu já tinha lido, relido, feito questionário, respondido. Então, eu tinha a matéria na minha cabeça, não decorada, mas eu já tinha entendido o que eu deveria fazer. Não que eu era uma aluna que só tirava 10, longe de mim. A minha intenção não era tirar só 10. É claro que 10, né, deixa a gente com a autoestima lá em cima, né? Mas eu queria ser uma aluna que entendia o que eu tinha lido. Eu queria ser uma aluna que realmente tinha aprendido aquilo que o professor havia falado na sala de aula. O que os grandes pensadores tinham escrito nos textos. Então era importante que eu desmanchasse aquele texto muitas vezes para entender. Então, quando eu chegava na sala de aula, eu me sentava, vinha uma amiga, nós tínhamos uma sala com 85 alunos no primeiro ano. Ao final eram 22 alunos. Muitos desistem, porque acham que não vão conseguir entender os textos, que não vão conseguir pagar quando a faculdade era particular, que não vão conseguir vencer o cansaço depois de um dia de trabalho, que não vão conseguir ficar longe dos filhos durante toda a semana. Então, chegar ao final de uma faculdade não é fácil, vão se preparando. Não é só ter o dinheiro para pagar, não é só passar no vestibular de uma faculdade pública. É realmente ter interesse de aprender e levar para casa esse diploma que vocês vão ter o maior orgulho de colocar na parede. Então, quando eu chegava na sala de aula, as minhas amigas sentavam do meu lado e falavam: Su, o que você entendeu do texto? Ah, eu entendi isso, isso, isso. E voltava a ler o que eu já tinha lido 500 vezes. Aí chegava outra: Su, o que você entendeu do texto? Aí eu repetia tudo de novo. Quando o professor chegava, eu já estava muito estressada, porque eu já tinha explicado várias vezes aquilo que o professor também já tinha explicado, muito melhor do que eu. Mas eu tinha uma maneira diferente de entender e de explicar. A linguagem delas. A linguagem das minhas amigas. E nós somos amigas até hoje. Amigas de frequentar a casa, as que têm condições. Amigas de frequentar a casa, de socorrer quando precisa. Então houve uma prova em que eu me estressei tanto que eu passei mal, eu tive que sair da sala de aula e fui para a cantina respirar. Fiz a prova, entreguei para o meu professor sociologia, onde era uma matéria que eu amava e eu só tirava 10 porque eu realmente mastigava o texto, engolia, eu queria aprender tudo. Eu terminei a prova e ele me disse: espera aí, vou te dar a nota. Eu falei: eu não quero a nota. Calma, você foi bem. Eu falei: eu sei que foi bem, mas eu não quero ver a nota. O que aconteceu? Eu falei: estou ansiosa. Ele falou: por quê? Você já fechou? Eu falei: não é isso. Aí passaram-se os dias, ele disse para mim: cuida de você. Cuida mais de você. E aí eu passei a ficar dentro do carro.
antes de chegar na sala de aula, só entrava depois que o professor já estava lá. Por quê? Cada um é responsável pelos seus estudos, cada um é responsável pelo seu conhecimento. Se o professor está explicando na sala de aula, cada um é responsável por aquilo que vai absorver, por aquilo que vai entender. E não é só ouvir a aula do professor, é ir para casa ler de novo o texto, quantas vezes forem necessárias. É pular um questionário. Se você não entender, pergunte. Pergunte de novo o professor e vai amar suas perguntas. Pergunte para um amigo que você percebeu que entendeu melhor que você. Então eu não aceitava ficar com dúvidas. Havia até uma situação engraçada na sala de aula. O meu professor de ciências políticas, políticas econômicas da educação, dizia assim: eu vou fazer uma pergunta e aquele aluno que responder vai ganhar um ponto. As minhas amigas já falavam: isso não vale. Isso não vale porque ela já tem ponto sobrando. Aí ele falava: ó, eu não posso falar nada. Se ela responder, ninguém respondia, eu me atrevia e respondia, porque eu sou atrevida mesmo, só não tem tamanho. Né? Então, é esse tipo de aluno que as escolas hoje querem formar. Não eu como exemplo, mas o aluno que o professor sonha. O aluno que entra na sala de aula porque ele quer aprender, não porque o pai ou a mãe mandou ele para a escola. Eu tive alunos que eles bagunçavam tanto na sala, eu falava para eles: por que, amor, que você veio para a escola? Porque a minha mãe não quer perder o salário do Bolsa Família. E é para isso que a gente vai na escola. Infelizmente, essa é a realidade do nosso país. Os pais instruem os alunos que eles devem ir para a escola, para ela não perder, para eles não perderem o Bolsa Família. E é assim que nós devemos dizer para os nossos filhos: não, vão para a escola para vocês aprenderem a ser seres humanos melhores. Vão para a escola para vocês aprenderem a ler as placas de trânsito, a ler a receita de bolo. A minha mãe é analfabeta, mas ela é uma ótima cozinheira. Eu sou magrinha assim, com esse corpinho esbelto, por causa das dificuldades da saúde. Mas a comidinha que ela faz é maravilhosa. Mas ela é uma pessoa muito inteligente. E eu imagino se ela tivesse tido a oportunidade de ir para a escola, ao invés de ir para a colheita do café com 9 anos, que pessoa ela seria? Que exemplo ela seria para mim? Porque quando eu era criança, eu me trancava no quarto para estudar, ela dizia para mim: para que estudar tanto, menina? Vai querer ser professora? Porque ela achava que ela jamais teria uma filha professora. Isso para ela seria o maior prêmio do mundo. E a minha mãe dorme feliz todos os dias, porque com 81 anos, ela tem uma filha professora, que sou eu, que fui a primeira da família que fiz uma faculdade. Agora eu tenho uma que, depois de assistir uma palestra que eu dei na faculdade, diz para mim: eu vou seguir o seu caminho, eu vou estudar, e está fazendo um curso de Direito. Também entrou na escola depois, na faculdade, depois dos 40 anos. Então, se vocês forem bons alunos, vocês podem não só ajudar a si mesmo, mas como também ser exemplo para os outros, que andam por aí vagando, achando que a vida é só curtir rock, funk e todas as outras coisas que o mundo oferece, muito longe da educação. Não que eu tenha qualquer coisa contra essas músicas, longe de mim. Cada um tem o seu gosto. Falou? Eu gosto mesmo de música clássica, de música boa, de pagode, música boa, qualquer estilo.
Eu acho que vocês não me imaginam sambando, né? Realmente, nesse momento, eu não posso mais. Se quebre. Agora eu quero falar sobre o escritor. Como será que a gente chega a ser um escritor? Como a gente constrói um escritor? Em primeiro lugar, sendo um bom leitor. Quem não lê, não consegue escrever. Por isso, eu consegui escrever um livro, eu escrevo poesias, histórias infantis, contos, crônicas, mensagens que eu coloco no Facebook todos os dias, de superação, que muitas pessoas compartilham, porque eu gosto muito de ler. Eu leio um livro na sala, quando estou na sala, e leio um livro no quarto, quando eu já estou muito cansada do sofá e vou para a cama. Eu leio jornal, placa de rua, receita, bula de remédio, propagandas, jornal, revistas, tudo o que tiver letrinha, eu leio. Eu sou apaixonada pelas letrinhas. Não tem aquela sopa de letras? O meu sonho quando era criança é comer uma sopa de letrinhas. Eu acho que a minha mãe nunca pôde comprar. Essa sopa de letrinhas hoje eu mesmo faço aqui na minha cabeça. Por quê? Porque quem escreve bem consegue transformar uma palavra numa lição de vida. Consegue transformar uma palavra num conforto para uma pessoa que está sofrendo. Consegue transformar uma palavra em um conselho para alguém que está no caminho errado. Então é preciso conhecer as palavras. E como a gente conhece? Lendo. Não existe outra maneira. Então, o escritor, ele é construído através da leitura em primeiro lugar. Então, é um conselho que eu deixo para vocês. Leiam. Então, numa palestra na faculdade, eu acho que os professores aqui devem conhecer, professor Feijão. Professor, o sobrenome dele é professor Feijão. Então ele é conhecido, muito conhecido, palestrante, professor muito conceituado. Sobrenome dele é Feijão. E eu tenho uma memória muito boa. Vocês gostaram do sobrenome dele, né? Na hora da fome, o nome dele é muito propício. Tem alguém aqui com sobrenome de Feijão? Então diga para o seu pai que existe um professor muito importante, conceituado, que tem o nome dele, para ele ficar feliz. Pessoal, brincadeiras à parte, o professor Feijão disse uma vez numa palestra na faculdade que o que a gente deve fazer para ser um bom leitor? Ler. E quais livros eu devo ler? Os que eu gostar. Ele deu um exemplo dizendo assim: livro é como namorado. Não gostou? Troca. Agora, o que eu posso dizer para vocês é sobre o livro. Sobre o namorado, vocês discutem depois, na hora do recreio, por favor. Tá? Por quê? Se não for um livro didático que o professor... Aqui para mim, ó. Que o professor... Eu quero ver a cor dos seus olhos lindos. Isso. Se não for um livro didático que o professor deu para vocês fazerem um trabalho, vocês podem ler o livro que vocês quiserem. O tema que vocês gostarem. Porque não é chato andar do lado de uma pessoa que você não tem muita afinidade com ela? É chato.
Assim como é chato você ler um livro que você não está gostando. Por quê? Um livro a gente carrega para todo lugar. Eu não disse que eu tenho um na sala e um no quarto? Eles são meus amigos, eles me acompanham na minha rotina. Quando eu termino, troco os dois. E eles estão sempre lá. Então, se eu começo a ler um livro, a não ser que eu tenha que fazer algum trabalho, que eu tenha alguma responsabilidade com ele, eu vou trocar. Por quê? Eu não sou obrigada a ler um livro que eu não gostei. Não é? E é assim, a gente se apaixona pelo livro. Ele vira nosso amigo, a gente coloca debaixo do braço, a gente carrega na bolsa, a gente carrega pela casa. Quando a gente gosta, a gente diz para o amigo: olha, cara, gostei tanto de um livro que eu li, vou emprestar para você ler. Porque quando você tem um amigo que você gosta, você quer apresentar para outras pessoas. Então, não se sintam obrigados a ler um livro que vocês não gostam. Não é porque todo mundo está lendo Harry Potter que vocês têm que ler também. É assim que se fala? É. Então, você não é obrigado a ler. A sala tem que sair?